Vou falar para vocês então sobre causa e efeito. Causa e efeito é uma das leis naturais, né? Que tem tudo a ver com atração também, porque a atração vai acontecer, né? Lá no efeito, quando você tiver criado a causa. E assim, causa e efeito são assim quase que inseparáveis. Se você criar a causa, você terá, né, o efeito como consequência. Mas se você tiver criado o efeito em primeiro lugar, como é sugerido por Cristo, Neville Goddard, Buda, que eles pedem para você, na sua imaginação, você criar o efeito desejado, né, com todos os detalhes possíveis, como se aquilo já fosse um resultado alcançado. Aí você terá o efeito primeiro. E em seguida, né, você terá condições de chegar à causa. Qual foi a causa, né, que criou esse efeito? Por exemplo, se você está falando de agricultor, o efeito é uma árvore frutífera cheia, né, de frutos, o efeito, né, é criado, né, e aí está ele, mas a causa foi uma única semente que foi plantada, né, o agricultor escolheu e plantou, e agora ele está tendo a colheita. Essa colheita ela não é feita imediatamente, porque a terra ela exige que haja um tempo, né, de maturação da semente para que germine e os frutos venham. Mas isso aí, metaforicamente, nós podemos usar em qualquer situação conosco mesmo. Se nós queremos um efeito de riqueza, prosperidade, saúde, bem-estar, esse efeito pode ser criado a priori e assim que você tiver, né, condições de ter, né, acesso a esse efeito, ainda que ele seja só imaginado, logo em seguida aparecerá a causa, ou seja, aquilo que você precisou de fazer para poder ter esse efeito. E o exemplo do agricultor, ele é emblemático, ele é fantástico, ele é ótimo. Nós temos também, né, no caso, por exemplo, da invenção da lâmpada, nós temos um Thomas Edison, que foi o inventor da lâmpada, que aliás ficou bilionário numa aposta que ele teve com a prefeitura de Nova York, em que ele afirmou que iria iluminar a cidade de Nova York com lâmpadas e acabar com essa ideia de dependência, né, dos lampiões de gás. Ele fez essa aposta e que a iluminação de Nova York seria no Natal seguinte. Nós estávamos na época, né, em fevereiro, e ele estava apostando que no Natal ele estaria realizando essa proeza de iluminar a cidade com lâmpadas. E aí a prefeitura fez com ele uma aposta bilionária. Se ele perdesse, ele perderia tudo, ficaria zerado, né? E talvez tivesse até que, sei lá, vender coisas na esquina. E se ele ganhasse, ele nunca mais precisava ter preocupação com o dinheiro, porque era muito dinheiro. Então, o que foi que aconteceu? Para que vocês entendam um pouco de como a lei da atração, né, junto da lei de causa e efeito, porque elas têm, né, um parentesco, como que elas atuaram aqui, ó. Ele fez o seguinte, ele estava querendo, ele tinha na cabeça dele a ideia de uma lâmpada elétrica que funcionasse com a passagem da corrente elétrica. Então ele precisava, no começo, descobrir os filamentos que incandescessem para que ele, né, partisse para a invenção da lâmpada. Ele procurou esses filamentos durante muitos anos. Foi mais ou menos 1000 filamentos que ele experimentou antes de encontrar aquele que incandecia. Ficou todo cheio de alegria, feliz e satisfeito porque encontrou, né, no 10º milésimo
ele encontrou, ou perto disso, né, das Beleza, ele encontrou aquele que encandecia. Aí ele foi para a oficina para, né, segundo ele, dar continuidade à lâmpada. Só que não tinha jeito de a lâmpada acontecer, porque toda vez que passava a corrente elétrica naquele filamento que encandecia, ele queimava. E ele não tinha ainda descoberto o que estava acontecendo. E por isso, ele tinha também um pensamento, que é um pensamento que eu gostaria muito de sugerir que todos nós adotássemos. O pensamento dele é o seguinte: tudo que acontece tem um benefício para mim. E ele não era o cara que saía correndo atrás de nenhuma outra coisa, ele só queria saber do benefício. Então a mente dele já funcionava focada na ideia do benefício, porque, segundo ele, e depois ficou comprovado, sempre havia um benefício em todos os acontecimentos. E isso eu gostaria de sugerir que adotássemos. Tudo o que acontece tem um benefício, seja o que for, procure sempre primeiro o benefício. O Thomas Edison fazia isso. Então aconteceu que estava se aproximando o dia do Natal que ele teria, né, para iluminar a cidade de Nova York, e ele ainda não tinha a lâmpada pronta. Ele tinha os fios que incandesciam, tinha a corrente elétrica, tinha o saber dele, né, de fazer isso, acontecer, a corrente passar pelo fio, mas faltava algo. Agora, olha bem como que tudo que acontece é um benefício para mim, foi utilizado automaticamente. Ele estava no fim da linha quase, já pensando que não teria condições de ganhar essa aposta, quando, né, faltava 2 dias para o Natal, quando ele trabalhava noite e dia, não comia, então se alimentava, e a mulher dele, que morava perto, levava o almoço, levava o café da tarde, e quando ela chegava lá, ele não tinha nem tocado em nenhum dos alimentos que ela tinha levado. Então, quando 9 horas da noite, mais ou menos, ele chega em casa, quase nas vésperas do Natal, e cai em cima de uma poltrona, né? Ele se joga na poltrona e fala com a mulher dele: olha, eu estou extenuado, eu não estou aguentando mais. Aí então ela diz: Edson, ela responde, a primeira vez que ela faz uma crítica a ele, hein? No filme que eu vi, fala: Edson, o jeito como você está vivendo a sua vida atualmente, você está criando um vácuo para nós. Um vácuo na nossa vida. Quando ela falou vácuo, a cabeça dele provavelmente se acendeu, né, porque ele só procurava o benefício, né, nas coisas que aconteciam, em vez de ele ficar igual todos nós, né, olhando, minha mulher está me criticando, está falando que eu estou criando uma... Não, a mente dele automaticamente ia para o benefício. Quando ela falou vácuo, a luz se acendeu na cabeça dele e ele correu para a oficina, embora estivesse extenuado, ganhou uma força de reserva, correu para a oficina e acabou de construir a lâmpada. Porque a única coisa que ainda faltava para que a lâmpada ficasse realmente, né, incandescente, acesa e iluminasse o ambiente, era um vácuo que fazia com que o oxigênio, ao passar pelos filamentos, não queimasse o filamento. Olha, mas assim que ele chegou lá, menos de 2 horas, a lâmpada já estava pronta. Então ele voltou em casa, pegou a mulher dele, que era menor do que ele, era grandona, e falou: você acabou de inventar a lâmpada. Ela falou: Edson, olha, eu já estou por aqui com a senhora, estou com as minhas malas prontas para ir para casa da mamãe, não te aguento mais, e você agora vem com essa loucura de que eu inventei lâmpada. Não inventei nada não, cara. Inventou. Mas como que inventei? Que eu nem mexo com isso. Inventou pelo seguinte: quando você falou vácuo, a luz se acendeu dentro da minha cabeça e eu vi, o vácuo que está faltando. Então eu corri para a oficina para criar, porque eu tinha essas condições para criar o vácuo, e assim que o vácuo ficou pronto, que foi criado, né, antes de mais ou menos 1h30 para 2 horas, a lâmpada estava acesa dentro da oficina. E eu quero que você vá ver. Aí ela relutou muito, não queria e tal, né?
mas acabou indo porque ele era grandão e ela era muito pequena, ele praticamente arrastou ela para a oficina e chegou lá, a lâmpada estava acesa. E aquilo representava a riqueza dele. Ele estava bilionário com a aposta que ele estava acabando de ganhar da prefeitura de Nova York. Gente, é fantástico você pensar como esse cara, olha, tudo que acontece tem um benefício para mim. Não busque outra coisa, busque só o benefício. Só o benefício. E aí ele terminando de inventar a lâmpada, evidentemente deu homenagem à mulher dele, que não queria aceitar, eu não fiz nada, eu não fiz nada, fez sim. Você deu o toque final que faltava, era o vácuo. E agora Nova York me deve uma fortuna, porque eu vou iluminar a cidade com as lâmpadas. E não deu outra, ele fez isso, né? Ele tinha até o ano novo para concluir, né, para poder ganhar a aposta, e ele fez isso. Isso é uma das coisas que eu acho genial no Thomas Edison, que não é todo mundo que admira Thomas Edison. Ele teve algumas coisas que realmente fizeram as pessoas ficarem com o pé atrás com ele, como na relação dele com o Tesla, que ele desenhou o Tesla, ele não deu valor àquilo que o Tesla estava sugerindo. Mas, no final das contas, ele não precisava de mais nada, ele só precisava do vácuo. E a mulher dele, ao falar criticamente, você está criando um vácuo na nossa vida, ele acabou de inventar a lâmpada e ficar bilionário. Um abraço, minha gente, até a próxima e fiquem com Deus.